Olha, eu não vejo muita distinção entre gêneros, não. Nem em termos de faixa etária, escrever para adulto, escrever para criança, quanto formato, conto, crônica, romance. Eu acho que é claro que cada um tem a sua linguagem específica e, obviamente, que você não pode escrever para uma criança do mesmo modo como você escreveria para um adulto, mas eu acho que o que a gente não pode perder de vista é que é tudo literatura. Eu comecei a escrever para criança, foi uma coisa um pouco óbvia, né? Porque eu lia muito para o meu filho quando ele era um pouco menor, ele agora está com 11 anos. Tinha muito hábito de ir com ele em livraria para escolher livro e a gente lia, estava sempre com os livros ao redor. Você acaba se envolvendo com aquilo de tal modo que dá vontade de fazer também. Quando eu aprendi a escrever, eu comecei a escrever, né? Então sempre foi uma coisa que eu curti muito fazer e fiz informalmente, né? Desde muito pequena. Era como se eu não levasse aquilo a sério, né? Era como assim, pensar em ser escritor era um pouco como pensar em ser astronauta, uma coisa assim um pouco fora da realidade. Eu não sabia que era uma profissão viável, possível, né? Fui fazer uma outra coisa que também não é muito viável, que é trabalhar com música, né? Eu acabei fazendo faculdade de música, me graduei em flauta, trabalhei como flautista, como professora de música durante um tempo. Então chegou um momento em que eu tinha que dedicar muito tempo da minha vida para a música e me sobrava muito tempo para fazer aquilo que eu realmente gostava, que era escrever informalmente nas horas vagas. Eu tinha muito poucas horas vagas, né? A verdade é essa. Então eu decidi tentar escrever um primeiro romance para ver se primeiro se dava conta de escrever, né? Que era uma coisa que eu nunca tinha tentado, ver se conseguia publicar e, em conseguindo, né, se eu poderia, então, inaugurar uma carreira como escritora, mas para isso, né, para poder fazer daquilo que me dava prazer a atividade central da minha vida. Né. 3% do que é publicado nos Estados Unidos é de literatura em tradução. O fato de eu estar lá foi fundamental para que essas traduções acontecessem, né, mas mesmo assim é um exercício de desapego também, porque recentemente, inclusive, tem se falado muito sobre essa coisa a figura do editor. Não o cara que publica o livro, mas o cara que edita o livro, que edita o texto, que mexe no texto. E isso pela primeira vez aconteceu comigo, né? Foi a primeira vez em que pegaram o meu livro e falaram, olha, isso sai, esse parágrafo pode sair, isso aqui fica melhor aqui, esse ponto vira vírgula, essa vírgula vira ponto. Eu me senti um pouco insegura com isso, né? Sem saber se eu estou traindo a mim mesma ou se um leitor bilíngue, por exemplo, pegar o Sinfonia em Branco, que é o primeiro romance que está sendo traduzido lá, pegar a versão original em português e pegar a tradução tem cerca de 15% a menos de texto do que a versão original, para você ter uma ideia. Algumas coisas no projeto, elas estão sendo revistas pelos próprios autores que participaram. A principal é a questão dos prazos, né? Porque a verdade é que o prazo original que os autores tinham para escrever os seus romances, ninguém cumpriu. Meu livro foi escrito em mais ou menos 6 meses, né? Foram 6 meses durante os quais eu me dediquei exclusivamente a esse projeto, depois que eu voltei de Paris. A resposta da Companhia das Letras foi de que esse texto, para ser publicado, ele precisaria ser modificado. Só que não podia ser feito naquele momento, porque não era o meu momento, né? Eu não estava afim de pegar naquele texto de novo naquela hora. E uma resposta precisava ser dada. Eu acabei, de comum acordo com todo mundo, com a companhia, com o projeto, eu acabei levando o meu texto para a editora Rocco. Quando sair, se sair, como sair, vai sair sem o selo da coleção, que era exclusivo da companhia. Eu não tenho problema em escrever por encomenda, eu até gosto, porque eu acho que dá um norte. Um dos meus livros de que eu mais gosto, aliás, foi o único livro meu que não saiu pela Rocco, é uma novelinha juvenil chamada O Coração Às Vezes Para de Bater, que foi uma encomenda da Publifolha. E a única diretriz que eu tinha era essa, era que fosse sobre o Rio e que fosse para um público juvenil. E eu adorei fazer, porque eu me dei a liberdade de escrever sobre um skatista, que era uma coisa que eu talvez não fosse nunca fazer, sabe? Nunca fosse me dar essa chance. Eu sou fascinada por skate, acho o máximo. Uma resposta que o Saramago deu quando foi a algum evento e tal, e fizeram uma pergunta que eu acho que até hoje foi a melhor resposta que eu ouvi a essa pergunta. Foi algo assim como não ter pressa, mas não perder tempo. É importante você não querer que o texto fique pronto antes da hora, é importante você respeitar o momento que o próprio texto vai te dizer que está
minimamente pronto, mas ao mesmo tempo não perder tempo. Quem escreve tem uma certa tendência, não sei, eu sou assim pelo menos, mas tem uma certa tendência ao diletantismo, a gente se interessa por vários assuntos e nisso se perde, acaba não trabalhando direito, né? Por exemplo, eu acho que é um defeito que eu encontro no meu primeiro romance, né? Que foi querer abordar todos os temas ali. A impressão que eu tenho é que eu queria, como se eu nunca mais fosse ter oportunidade de escrever, então eu quero falar de tudo o que eu puder, né? E é uma bobagem, né? Porque às vezes com um pequeno tema, um pequeno assunto, você pode dizer muito. Eu procuro, às vezes até já percebi que um pouco demais, quebrar essa visão mitificada do escritor, né? Eu acho que aquilo que a gente faz é um trabalho importante no mundo, como qualquer outro trabalho importante no mundo, né? E que essa coisa, essa aura em torno, né, da atividade do escritor ou do artista, de um modo geral, eu acho que é uma coisa que a gente precisa colaborar para diminuir um pouco, né? Porque isso gera egos muito inflados demais. E, na verdade, o que é importante não somos nós, né? O nosso trabalho, aquilo que a gente faz, são os nossos livros.